Olá, meus irmãos! Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso podcast sobre o livro do Apocalipse. Antes de nós abrirmos ali Apocalipse 7, eu quero convidar o irmão Ricardo para fazer uma cronologia corrida aí, irmão Ricardo, não muito estendida, mas traga para nós aí um pouco do que a gente já estudou até esse capítulo 7 aí, para os irmãos entrarem no contexto do que está acontecendo até chegar neste ponto aqui de falar dos 144 mil. Amém. Então, nós estávamos estudando aí na continuação do livro de Apocalipse, os capítulos 4, 5 e 6, eles são muito importantes para nós entendermos o propósito do capítulo 7. Então, nós temos ali João tendo a visão, ele sobe até a sala do trono. No capítulo 4, ali, ele tem a visão do trono, a visão dos 4 seres viventes, os 4 querubins, a visão dos 24 anciãos, e ali, mais adiante, no capítulo 5, ele tem ali a visão do cordeiro, o livro selado, ou seja, já apontando para um propósito acerca do que está ali dentro deste livro selado, e então o propósito vai ganhando forma com o desatar dos selos. Por isso o capítulo 6. O capítulo 6 ele trata de uma timeline que envolve os 7 anos que estão aí decorrentes dentro do Apocalipse. Então, dentro dos 7 anos ali nós temos diversos eventos. E no livro selado, quando vai desatando os selos, vai mostrando um pouco mais sobre este propósito, principalmente os primeiros selos. Os primeiros selos ali, do primeiro selo ao 4º selo, nós temos ali a demarcação do propósito da primeira metade da última semana, 3 anos e meio. Por que eu estou enfatizando essa primeira metade da semana? Porque envolve os 4 querubins chamando os 4 cavalos. Isso vai mostrar o que? Uma obra do Senhor sobre a terra. E é por isso que nós precisamos ter todo o discernimento da representação dos 4 querubins, a representação dos 4 cavalos, que são os 4 ventos do céu. Então, os 4 ventos do céu, conforme se lê em Zacarias 6, verso 5, são os 4 ventos, os 4 ruach, espíritos. Também Daniel 7:2 fala que os 4 espíritos, 4 ventos, vão agitar o grande mar. Então é o trabalhar do Senhor sobre as nações, para expurgar toda a iniquidade que se encontra neste mundo, principalmente revelando a besta, revelando o mistério da iniquidade. E por isso a importância de entender a primeira metade da última semana envolvendo o ministério de 2 testemunhas. E aí o Senhor dá uma pausa no Apocalipse 6 ali. Antes de entrarmos no Apocalipse 7, o Senhor ele sempre chama a atenção para que nós entendamos com mais profundidade acerca deste mistério, deste propósito. Por isso que nós vamos tratar aqui do Apocalipse 7. Tudo isso envolve todo um fundamento destes capítulos que eu citei aqui. Importante de nós entendermos que, ao tratar dos 144 mil, é como se ele estivesse voltando, porque os 144 mil e esses selamentos, eles já acontecem, na verdade, antes de abrir o primeiro selo, porque está tudo conectado. Como a gente já falou nos outros estudos, os selos e as trombetas, elas estão conectadas. Elas estão conectadas. É como se Deus estivesse dando uma amplidão em cada aspecto que vem sendo tratado ali entre os selos e as trombetas. Mas o que a gente vai ver aqui no Apocalipse 7 é que ele está revelando não somente um povo que está sendo selado, mas também um ponto que é importantíssimo para a igreja. É de saber o motivo pelo qual essa igreja precisa ser selada antes. E é isso que a gente vai ver. Então eu convido os irmãos para abrirem Apocalipse 7, no versículo 1, que a gente vai começar a estudar agora. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.
E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Vou ler o versículo 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Meu irmão Ricardo, por que que existe essa relação aqui? Por que que o mensageiro está falando para João de que ele precisa conservar esses ventos e não soltar, não dar abertura de nada enquanto não acontecesse o selamento? Qual é o propósito disso? Bom, esses 4 ventos, tem um mistério muito grande aí envolvendo esses 4 ventos, até porque, como eu havia dito anteriormente na introdução, existe um trabalhar de Deus, uma obra do Senhor. Lá na lei está escrito: eu firo e faço viver. Ou seja, o mesmo Espírito que vai agir em favor dos justos é o Espírito que vai agir com juízo contra os rebeldes. E aí faz muito sentido isso. Antes do Senhor agir com estes 4 ventos, com o Espírito do Senhor, é necessário que haja um selamento, uma proteção àqueles que estão posicionados no Senhor, justos diante do Senhor. Isso faz muito sentido, porque a mensagem está muito clara: não danifiqueis nada, nem a terra, nem no mar, nem as árvores. Depois o pastor Klaus vai falar um pouco sobre isso, que ele teve algo do Senhor hoje, compartilhou conosco sobre esses 3 elementos, né? Terra, mar, árvores. Aí a gente trata um pouquinho mais adiante, mas é necessário esse selamento. E este selamento não se encontra somente aqui, no Apocalipse 7, a gente consegue enxergar algo, uma sombra, uma tipologia tão rica no profeta Ezequiel, por exemplo. No capítulo 8 diz assim, ó: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias, ou seja, antes do 666. O que isso significa? Nós sabemos que o 666, na última semana, acontece na metade da última semana. Então aqui Ezequiel fala assim, ó: no 665, ou seja, um pouco antes, vai acontecer o quê? Um selamento. Aí o Senhor, ele chama a atenção de Ezequiel, ele traz Ezequiel para lugares assim em que tem muita iniquidade acontecendo. E aí, no capítulo 9, ele vai realizar o quê? Um selamento. E aí ele fala assim, ó: ele chama um anjo e o anjo vai realizar o selamento sobre aqueles que estão pranteando, sobre aqueles que estão chorando por conta da iniquidade. E não é isso que vai acontecer nos últimos dias. Tem um povo posicionado, nós que estamos buscando o Senhor, buscando entender as Escrituras, buscando entender a verdade, nos deparamos ao redor de um sistema babilônico totalmente corrompido, sistema religioso corrompido, e isso traz lágrimas para aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. E da forma como se encontra aqui Ezequiel, vai acontecer no futuro. E aqui Ezequiel fala de que um anjo sai para selar, e o selar aqui, o selamento que acontece em Ezequiel, é a palavrinha tave. Ou seja, a palavrinha tave no hebraico antigo é uma cruz. Isso vai apontar o quê? De que existe um selamento e no futuro também vai ter um selamento. Aqueles que estiverem posicionados na cruz de Cristo, no propósito do Senhor, eles vão ser o quê? Assegurados dos flagelos que hão de vir sobre a terra. Porque aqui Ezequiel 9 mostra que depois que estes homens justos foram selados, o Senhor enviou anjos para matar aqueles que estavam na iniquidade. E aqueles que estavam selados não foram atingidos. Da mesma forma, na última semana, os que estiverem selados pelo Senhor não vão ser afligidos pelos flagelos. Então, isso é muito importante de entender. Exatamente, muito bem explanado. Pastor Klaus. Glória a Deus, aleluia. É muito linda, né, essa visão, né? Ver que toda a palavra ela conversa.
toda a palavra está conectada, né? Não adianta a gente pegar só textos de um determinado livro para tentar explicar algo que está relatado em toda a Escritura, né? E a gente vê esse propósito do Senhor de pegar e separar o seu povo, preparar o seu povo antes que venha a calamidade sobre a terra, né? Para que eles estejam fortes, aptos para a batalha, né? E incrível que ele me faz lembrar da passagem de Coríntios, capítulo 14, versículo 8, né? Que a trombeta não pode dar toque incerto, porque senão ninguém se prepara para a batalha, né? A trombeta tem que dar toque certo. E é o que, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós vemos acontecer nesses últimos dias, nesse tempo de restauração. Um desdobramento grandioso da palavra, trazendo uma revelação mais abrangente, né? Igual eu estava conversando com os irmãos aqui um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação, que muitos até já fizeram estudos em cima deste capítulo, de Apocalipse, capítulo 7, ou até mesmo do livro todo, né? Mas eles, muitos deles ainda não tinham se aprofundado com relação ao que nós vamos tratar aqui hoje, que são as duas casas de Israel, essa junção que é feita, porque esse selamento não é para selar um povo só, esse selamento não vai recair somente sobre judeus ou sobre israelitas, esse selamento é sobre todos aqueles que compõem e fazem parte do corpo de Cristo. E para que eles estejam preparados para enfrentar e suportar o que há de vir, será derramado sobre eles uma porção dobrada do Espírito do Senhor, que fará com que eles saiam ministrando o Evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias com grande poder e muita glória, ao ponto de fazer sinais no céu e na terra, prodígios em cima e embaixo, né? E a gente vê que logo no começo do capítulo 7, a gente se depara com um versículo que nos mostra 4 anjos. A gente vê que anjos não são seres fracos, são seres poderosos, né? E é dada a eles a palavra de ordem de segurar os 4 ventos. 4 ventos que viriam assolar, assoprar sobre toda a terra. Só que não ia soprar somente sobre a terra, ia abranger o mar e também as árvores. E esses 4 ventos, a gente ouve ele ser citado lá em Zacarias, capítulo 6. E lá nos mostra esses ventos em forma de cavalos em carruagens, né? Saindo de 2 colinas de ferro. Então, eles estão a rodear a terra. Eles estão a passear sobre a terra. E quando a gente fala de vento, alguns intérpretes chegam a falar, eu já ouvi irmãos que, infelizmente, com um conhecimento um pouco limitado, chegaram a falar que esses ventos são os ventos que trazem frescor, né? Imagina, irmãos, ficar sem ventar sobre a terra durante um período de tempo, o povo vai morrer de calor, mas não. Esses ventos estão sendo segurados para que a terra ainda não sofra as calamidades que está para vir sobre ela, sem que antes o povo de Deus seja separado, sem que antes o povo de Deus receba o selo final para cumprir todo o propósito do Pai. E veja que esses 4 anjos segurando esses 4 ventos, é dada a eles a ordem para que não danifiqueis a terra, nem o mar e nem as árvores. Irmãos, sem que esse selamento aconteça desses 144 mil, a gente olha para o mar e vê o quê? A gente vê as nações. A gente vê um povo, uma grande multidão de pessoas, né? A própria Bíblia nos aponta isso, que mar é as nações. E quando aponta para a terra, a gente vê o quê? A gente já vê o povo de Deus. Consegue ver ali um povo separado por Deus. Aquela promessa que recaiu sobre Abraão de fazer dele uma nação grande, numerosa como a areia, como a poeira da terra, né? Então, a gente olha para a terra e vê aqueles que podem ser alcançados e que serão alcançados para essa promessa. E olhando para árvores, aí conversando com os irmãos um pouquinho antes de entrar, eu me lembrei da mensagem que o pastor Pedro nos trouxe no Café com Cristo que tivemos lá em São Mateus, né? Alguns sábados atrás, onde ele nos trouxe a mensagem dos homens árvores.
Aí ele nos levou na passagem do cego, que ao ser curado, a Jesus fazer um milagre ali, tocar nos olhos dele, ele abriu os olhos e viu homens como árvores, andando como árvores. E depois de ser lavado, ele então passou a enxergar perfeitamente, né? Não que a visão dele já não tivesse sido restaurada, mas Jesus deu a ele o poder de ter um vislumbre do mundo espiritual. E nós somos comparados como árvores. Os homens da terra são comparados também como árvores. Então, veja, o mar não vai ser danificado, a terra não vai ser danificada e as árvores da terra. Então, olhando para a questão das árvores da terra, a gente vê que tem árvores que dão frutos bons, agradáveis, e tem árvores que não dão frutos, e tem árvores que dão frutos ruins. Então, veja, que tem que haver uma separação, e esse selamento é para isso, porque não pode vir o juízo sobre a terra sem que essas testemunhas do Senhor, que é a junção desses 144 mil, judeus e gentios unidos, sem que eles recebam esse poder e esse selamento, não pode soprar esses 4 ventos. Por isso que esses 4 anjos poderosos estão lá segurando esses ventos. Aleluia, é glorioso ver isso, é glorioso ver que a gente pode fazer parte disso, né? É fantástico. E tem outras observações. Eu acredito que a gente precisa realmente trabalhar essa questão espiritual, não somente a parte literal, né? Na verdade, esse contexto aqui, esse agitar do mar e da terra, ele tem um contexto muito espiritual, mas que a gente consegue abranger com vários aspectos. Quando a gente consegue meditar, a gente vê que Deus está trabalhando a nossa mente para entender muitos ângulos. E a gente trouxe aqui alguns deles antes da gente iniciar a live, né? Mas é importante vocês perceberem o seguinte, como o irmão Ricardo fez a retrospectiva, no capítulo 5 está sendo apresentado ali a visão do livro selado, os selos e o cordeiro. É antecedente à abertura dos selos. E aí é perguntado quem é digno de desatar esses selos, né? E não se achava lugar, não se achava ninguém digno de desatar os selos. Até que alguém se apresentou, não, o leão da tribo de Judá, ele foi morto e ele é capaz de desatar os selos. Com o seu sangue, ele foi capaz de desatar os selos. Então, o que você vê ali? Você vê que os 24 anciões, os 4 seres viventes, né? Eles se curvam diante dele e dão glórias a ele pelo poder e pelo direito que ele exerceu de abrir esses selos. E é interessante que a continuação da leitura do texto de Apocalipse 5 vai dizer que muitos estavam ali entoando um cântico, né? E dizendo assim, ó, porque você foi morto e com o teu sangue compraste para Deus, com o teu sangue foi digno de abrir os selos, né? E compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituísse reino e sacerdote. Então, a missão de selar já vai ser para que estes já comecem, antes mesmo de serem glorificados, a sacerdotar. Porque esse é o momento que essa divisão e esse selamento que está nos mostrando no capítulo 7, ele está mostrando o contraste. O primeiro contraste é o que o pastor Klaus trouxe aqui agora. A terra como o povo de Deus, o povo de Israel, o mar, onde estão as nações, e acredite, nos mares também tem gente que precisa acordar e despertar, as árvores, só que tem uma outra conotação que nós precisamos entender. Vocês lembram que tem ali em Apocalipse 12, 13, a besta do mar e a besta da terra? Então, olha só, os outros 2 contrastes que a gente encontra, né? Assim como tem povo de Deus no mar e na terra, também tem besta no mar e na terra. O que esse texto, esse conjunto está querendo nos apresentar? De que, infelizmente, esse vai ser um ponto de divisão, aonde o que Deus está querendo fazer é separar o seu povo antes que se pronuncie, como o irmão Ricardo falou, essas bestas para fazerem o papel delas, né? O que elas querem é desviar exatamente o povo de Deus. Segundo Tessalonicenses, vai apontar qual é a missão do anticristo. É se assentar no santuário de Deus, referência a nós, seres humanos, querendo se parecer como o próprio Deus e querendo exercer culto e adoração a si próprio. Então, o que vai estar em jogo neste momento
É adoração, sempre foi adoração. Mas o que Deus vai fazer? O que a palavra está nos apontando que Deus vai fazer? Cristo foi suficiente e ele já vai ter os seus escolhidos nesse momento e vai acontecer ali o selamento. Agora, o que a gente vai começar a ver acontecer depois dos selamentos? É exatamente o selo sendo aberto, as trombetas tocando. E neste momento começam os danos à terra. Aí é que está a questão. Por isso que o texto está apresentando que o selamento precisa acontecer antes, porque esses danos não podem atingir o povo de Deus. E quando eu digo que o dano não pode atingir o povo de Deus, eu não estou falando nem de morte, eu estou falando do dano de salvação, porque o dano maior não é a morte das testemunhas. As testemunhas estão preparadas para morrer. O dano maior é o que vai ser causado pelo povo do trono da besta, que vai causar o quê? Morte espiritual. Por quê? Porque se a gente vai olhar exatamente para o contexto das pragas, o contexto das trombetas, dos selos, muitos vão ainda sofrendo todos aqueles flagelos, muitos ainda irão blasfemar de Deus. Quer dizer, são pessoas que não faz muita diferença quanto a isso. Só que a gente precisa também voltar para a parábola das 10 virgens, porque naquele momento estavam dormindo e precisam despertar. O selamento está acontecendo antes exatamente para que, quando começar esses selos e essas trombetas a tocar, essas pessoas já estejam seladas e ouçam a voz do noivo. Ouvir a voz do noivo, está na hora. Olha as trombetas tocando. Tocou. Eu escutei o som da trombeta. Eu vi o selo começar a se desatar. Então está no momento de eu despertar. E essa pessoa já foi selada. Aí é que está a questão. Tá, tudo bem, Wagner, mas eu sou novo aqui, não entendia desse quesito. Mas se a igreja está selada e vai ter uma semana de pregação, 2 testemunhas, e mais aí o trono da besta, as bestas também pregando para desviar o povo de Deus. Então, qual é o sentido de tudo isso? O sentido de tudo isso são as nações restantes. Pessoas que vão ouvir essa mensagem. Pessoas que vão ouvir a mensagem das 2 testemunhas, não vão aceitar a marca da besta. E essas pessoas vão ter o direito de entrar no milênio para serem governados por Cristo e pela igreja. E aí se cumpre o que está dizendo aqui, que Deus deu, né, o direito dessas pessoas e constituiu elas reino sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então veja qual é o propósito deste selamento. Agora você imagina se as pessoas não estivessem seladas e fossem atingidas por essas, enfim, essas hostes que a gente sabe que são demoníacas, que vão começar a afligir essa terra. E a gente já viu até nas trombetas, mais à frente, para você que não assistiu as trombetas ainda, a gente já viu que tem influências malignas, né? Principalmente do anjo, a fumaça, lembra dos gafanhotos que vem do abismo ali? E a influência vai ser enormes. E pode ter certeza que a maior catástrofe ela vai ser espiritual. Porque qual é o intuito do inimigo? É desviar a adoração. O intuito é realmente tirar muitos do reino de Deus. E quando o pastor Klaus falou aí acerca da terra, do mar, das árvores, envolvendo o sacudir do Senhor aí, né, na terra, chamando a atenção do povo de Deus, chamando a atenção das nações e da humanidade por completo, nós entendemos isso quando olhamos os flagelos literais acontecendo das trombetas, que quando cai o flagelo da primeira trombeta, nós conseguimos discernir, né, que vão ocorrer danos na terra, nas árvores, e o segundo toque de trombeta vai provocar o quê? Dano às águas. Então, faz muito sentido entendermos que na primeira metade da semana é um chamado ao arrependimento. Por isso que precisamos discernir o propósito envolvendo os primeiros selos, as primeiras trombetas ali, dentro da primeira metade da semana, e o primeiro selo envolvendo o cavalo branco, porque isso traz o quê? O propósito do Senhor usando os servos de Deus, e o cavalo branco
vai conectar, por exemplo, com Zacarias 9, no verso 13, porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião. Quando fala Sião, é uma menção profética, apontando para o Israel celestial, ou seja, o povo de Deus que vai ser selado, apontando para a igreja, o Israel celestial, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Então, existe o trabalhar do Senhor, ele vai usar Judá e Efraim neste propósito de proclamação do evangelho do reino. A mensagem do evangelho da paz será pregada em todo o mundo. Como disse Jesus, este evangelho será pregado em todo o mundo. Qual evangelho? O evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Jesus confiou aos apóstolos e que os filhos da última geração vão resgatar, vão restaurar e vão se posicionar para profetizar e proclamar este mesmo evangelho. Por isso, relacionarmos com a unção do Elias que há de vir e restaurar todas as coisas. Porque os filhos da última geração vão proclamar a mensagem que os pais proclamaram, os apóstolos proclamaram. E aí, anunciando o evangelho da paz, muitos não vão entender, muitos não vão suportar a sã doutrina, não vão aceitar, vão rejeitar. Por conta disso, virá o quê? Consequência, muitas consequências, através de flagelos. E isso demonstra no cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo verde, e as trombetas também associadas, as primeiras 4 trombetas aí. Então, nós temos aí toda uma roupagem da primeira metade da última semana, envolvendo o ministério das 2 testemunhas, juntamente com as 5 virgens prudentes. Por isso, 5 mais 2, 7. Nós temos aí uma menorá acesa, um castiçal aceso, posicionado, cheio dos 7 Espíritos de Deus, que está vinculado ao derramado intenso do Espírito para estes servos posicionados para este ministério, este propósito de chamado ao arrependimento. Então, por conta destes flagelos dos primeiros selos, primeiras trombetas, vai chamar muitos ao arrependimento, e aí aqueles que se arrependerem vão seguir a igreja para o deserto na segunda metade da última semana. É muita informação, muita profundidade, né? Então envolve muitas menções proféticas aí. Deixa eu trazer um ponto aqui, pastor Cláudio, daqui a pouquinho tu fala, porque eu não posso perder essa caminhada aqui. Aproveitando ainda essa conotação que você trouxe, homens como árvore, agora os irmãos vão conseguir entender perfeitamente. Agora o ponto-chave está aqui, ó. Versículo 4 de Apocalipse 9. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha que bênção. Você está vendo? A comparação aqui, só que ele não pode atingir mais a igreja. A igreja está selada. E isso daqui é fantástico. Aqui nesse ponto ainda ele vai trazer o quê? Árvore, relva verde, né? E o que mais que diz ali? Dando a erva verde da terra, qualquer coisa verde. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui? O despertamento deste toque das trombetas e exatamente do selamento também. Então, assim, tem pessoas em vários níveis. Tem pessoas que já são árvores frondosas e tem pessoas que recém engatinharam, recém aceitaram a Cristo, já foram selados e estão ali como relva verde, né? Digamos assim. Por isso que está dizendo. Porque você imagina agora, neste momento em que nós temos um representante que chega para ser como uma solução para toda a humanidade, e ele chega com uma mensagem. É muito fácil você pegar uma pessoa leiga, que recém está engatinhando, talvez nem tenha as mensagens completas, não tem todo o entendimento, e incutir isso na mente da pessoa, que essa pessoa aceite essa pregação. Então, esse dano não vai alcançar nem um nível dos santos selados. Os danos não vão chegar até eles. Por isso que é importante de nós meditar e fazer todas as conexões com o que os livros estão trazendo. Pastor Klaus. Eu estava observando aqui a abordagem que o irmão Ricardo fez, né? Falando de
judeus, né? E Efraim, né? Do povo de Judá e Efraim, o arco e as flechas, né? Uhum. E aí a gente aqui também está abordando muito a questão das testemunhas, né? Fazendo menção com os 144 mil, né? Às vezes aquelas pessoas que nunca tiveram essa abordagem, nunca viram dessa forma, às vezes pode até achar estranho. Mas se elas pegarem e derem uma olhada logo depois disso que nós estamos falando e fazer a junção lá com Apocalipse capítulo 11, elas vão conseguir entender melhor qual que é esse mistério e o porquê desse selamento e que obra que essas duas testemunhas estarão realizando sobre a terra. E detalhe, não pode ser feita só por gentil, tem que ser feita também com judeus. Por isso o arco. Que poder tem o arco se ele não tiver as flechas? E que eficiência tem as flechas se não tiver o arco? É por isso que há uma junção e um selamento desse povo, porque a obra que eles têm que realizar nos últimos dias, na última semana de Daniel, esse cavalo branco que sai logo na abertura do primeiro selo, ele sai vencendo e para vencer. Ele tem uma missão e ele não olha para trás, ele sai e cumpre o propósito para o qual ele foi determinado que cumprisse. Mas é necessário que primeiro ele seja revestido de quê? De poder. A gente olha para os discípulos, a gente dá uma volta um pouquinho lá em Atos, nos capítulos de Atos, e a ordenança que Jesus disse para eles: fiquem aqui, não saiam de Jerusalém sem que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que descer sobre vocês o meu poder, o meu espírito, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Só que tem um detalhe: o espírito não vai descer sobre quem não tiver a palavra. Então há um condicional que os apóstolos só receberam o Espírito porque primeiro receberam a palavra. Jesus só recebeu o Espírito, toda a plenitude do Espírito do Pai, quando foi batizado. Jesus não recebeu esse Espírito sem antes ter recebido a palavra, sem antes ter sido doutrinado em toda a lei. Então é cíclica a obra do Pai. Aconteceu com o cabeça, começou com os judeus e continuou com os gentios. Mas no final não vai mais ser judeus, não vai mais ser só judeus ou só gentios. Vão ser as duas casas unidas. Essas duas testemunhas que irão fazer essas obras, e junto dessas obras o despertamento dos que dormem, porque vem flagelos aí. E eles estarão preparados para poder apontar e falar: esses flagelos é por causa disso, essa trombeta que está tocando é por causa disso. O Senhor está te chamando para o arrependimento. Deus tem chamado as pessoas para o arrependimento, mas as pessoas preferem continuar presas aos seus ídolos e não se arrependem. Preferem continuar nas suas prostituições, nas suas práticas, e esperando dos homens a solução para os seus problemas, sendo que a solução é se voltar para a palavra, se voltar para as profecias contidas na palavra, e através disso conhecer o Pai, a plenitude do Pai. Aí sim você vai conseguir e receber o Espírito de selamento dos últimos dias. Aleluia! Porque os sinais já estão aí. Então a gente precisa entender, os sinais já estão no ar e vai chegar o momento que as coisas vão apertar, né? Nós sabemos isso, as profecias apontam, e Deus quer selar a sua igreja, Deus quer separar um povo. Agora, que povo é esse? E é isso que nós vamos tratar agora. Que povo é esse? Porque se a gente vai ler a sequência que a gente vai ler agora aqui, os irmãos vão começar a se perder. Bom, não temos nem sei onde é que eu vou encontrar essas tribos aqui. Onde é que elas estão? Elas estão perdidas por aí. Vamos lá. Versículo 4, irmãos. Então ouviu o número dos que foram selados, e era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, de Naftali 12 mil, de Manassés 12 mil, de Simeão 12 mil, de Levi 12 mil, de Issacar 12 mil, de Zebulon 12 mil, de José 12 mil, de Benjamim foram selados 12 mil. Então, vamos voltar naquele entendimento que eu trouxe aqui no início aqui. Os irmãos devem estar se perguntando: irmão Wagner,
como é que eu vou saber, como é que vai funcionar isso, se hoje, quando a gente fala de povo de Israel, a gente só vê Judá? Não sei onde é que tá as outras. Como é que eu vou saber? Eu vou precisar procurar, então, se eu sou de Levi, se eu sou de Naphtali, se eu sou, né? Da onde que eu sou? De Gad? De onde é que eu sou? Por isso que a gente vai desvendar, agora trazer para vocês. É lógico que a palavra esclarece muito bem sobre isso, né? O livro de Romanos deixa muito bem claro o que é ser do povo de Israel, o que significa. Mas a gente vai destrinchar com vocês e trazer um pouquinho mais detalhado. Irmão Ricardo, o que o irmão tem para trazer para nós sobre essas tribos e como fazer parte delas, irmão Ricardo? Nós precisamos ter o discernimento, irmãos. Nós sempre falamos aqui nos canais acerca das 2 casas de Israel. É um estudo muito profundo, um estudo que, para mim, assim, eu sempre chamo a atenção para começar da promessa que Deus fez para Abraão. Gênesis 22, 17, 18. Abraão, e naquele contexto que ele foi provado de sacrificar Isaac, ou seja, um apontamento para Cristo Jesus. Então, nós temos ali uma sombra muito, muito valiosa, uma tipologia poderosa acerca dessa promessa. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, em ti, né, você terá uma descendência, multiplicarei grandissimamente a descendência como estrelas do céu. As estrelas do céu é uma condição glorificada desta descendência. Mas o Senhor continuou: vai também ter uma descendência como a areia da praia do mar. O Senhor ainda vai alcançar aqueles que não vão ter condição não glorificada. E em ti, ou seja, nessa descendência, todas as nações da terra serão benditas. Então nós temos aí 3 grupos. Nós temos descendência como estrelas, condição glorificada, descendência como areia, não glorificada. E nós temos as nações da terra. Então nós temos como base esse fundamento. Então nós avançamos nessa questão das 2 casas de Israel, no sentido de quê? Da promessa para um povo que em Cristo Jesus alcança essa promessa, pois está escrito em Gálatas 3, verso 7. Os que são da fé são filhos de Abraão. Os da fé alcançam a promessa de serem descendência como estrelas do céu, glorificados. Então está apontando para a igreja. Estes descendentes como estrelas apontam para a igreja. Os filhos da fé em Cristo Jesus, Jesus, descendente de Abraão. Então, nós precisamos ter esse discernimento de que estes 144 mil aponta para o selamento de um povo que está posicionado em Cristo Jesus. Então, se está em Cristo Jesus, está apontando para uma descendência como estrela, condição glorificada, aponta para a igreja. Por isso que nós associamos os 144 mil para o povo de Deus em Cristo, a igreja. E uma constatação disso é lá no capítulo 14, onde nós temos as características dos 144 mil. Eles tinham na testa o nome do Deus e do Cordeiro, e isso está relacionado com a promessa que Deus fez com Filadélfia, Apocalipse 3:12, que eles seriam, né, teriam o nome do Deus e do Deus Pai e do Cordeiro neles. Eles não se contaminavam com mulheres, eles eram seguidores do Cordeiro. Quem segue o Cordeiro? Os filhos da fé, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ou seja, eles vão para onde o Cordeiro for. Olha só a conexão direta que Jesus falou em João 14. Onde eu estiver, vós estejais também. Então, para onde o Cordeiro vai, eles vão também, os 144 mil, apontando para a igreja. Né? Eles são comprados como primícias, um outro fundamento nas festas, que aponta primícias para a igreja, porque Tiago 1,18 vai falar que a igreja é a primícia da criação. Olha o tanto de conexão e evidência de que os 144 mil aponta para a igreja. E eles têm um cântico novo, um cântico que vai associar
com o próprio livro de Apocalipse 15, verso 2, eles estão com harpas entoando seus cânticos, cântico novo, cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Então, nós temos muitas evidências de que essa descendência de Abraão, que vai apontar para os 144 mil, é a igreja. A igreja. De uma forma bem resumida, né, nós conseguimos colocar aqui essa fundamentação aí. É muito, muito interessante ter essa visão das duas casas de Israel, porque daí você consegue ver a obra, né? E as duas testemunhas ali, juntos, né? A obra começou com os judeus, continuou com os gentios, mas no final estará sendo feita pelas duas casas que antes eram separadas, agora unidas, porque foram unidas pela cruz de Cristo. Não há mais, irmãos. Para você que está assistindo essa live, ou vai assistir ainda, não há mais separação entre judeus e gentios. É um só corpo agora. Não vai ficar um povo para ser provado e o outro povo será levado antes da provação que há de vir sobre a terra. Por isso que há essa separação e esse selamento. E nós vimos no capítulo 4, João tem a visão do Deus Todo-Poderoso assentado sobre o trono, e nós vemos que ele tem todo o poder para realizar toda essa obra, porque estamos entrando na última semana de Daniel, e veja que junto com esse selamento, há uma coisa muito interessante que acontece no capítulo 11, porque a gente fala muito das duas testemunhas, e que obra é que essas duas testemunhas vai estar fazendo? Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas do quanto nós estamos falando aqui, essa obra que elas vão estar realizando e avançando na pregação do evangelho. Na última metade da semana começa a obra do anticristo. E aí vem a perseguição. Só que antes de vir essa perseguição, há essa junção e esse selamento desses 144 mil, se preparando e prontos para fazer a boa obra do Senhor. Lógico, nós estamos fazendo um resumo, mas a pergunta que fica, e é por isso que eu vou deixar para o irmão Ricardo explicar depois, a pergunta que fica para muitos que estão chegando aqui agora é o seguinte: tá, mas eu ainda não entendi como que eu vou fazer parte dessas 12 tribos. Primeiro você precisa entender o porquê que você não sabe aonde estão as outras tribos. Esse é o ponto principal. Por que você, quando fala de povo de Israel hoje, você só vem na sua mente judeu, e a gente ouve de judeus. Terra de Israel, tem judeu lá, judeu tem espalhado em todos os cantos do mundo. É verdade. Só que as outras 11 tribos também estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Elas também estão, nós só não sabemos mais onde estão. Porque, primeiramente, elas foram enviadas para Samaria, e de lá continuaram fazendo abominações contra Deus, e infelizmente Deus espalhou elas. Mas existe uma promessa de aproximação. Essa promessa, quem vai relatar primeiramente, Oséias vai trazer ali, muito bem esclarecido, Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 2, estude sobre isso. O livro de Romanos vai trazer sobre isso também, né? E agora você vai ver que Deus faz uma promessa de aproximação. Mas quando a gente vai para o Evangelho, o Novo Testamento, a gente vê no livro de Romanos que o apóstolo Paulo disse que agora não vai mais ter separação e que ele vai juntar novamente e agregar os gentios que foram espalhados. A carta de Tiago, ele vai falar: eu estou escrevendo para as 12 tribos da dispersão. Ele já não estava mais escrevendo para os gentios, não, as 12 tribos da dispersão, porque o povo de Deus continua sendo o povo de Israel, só que ele não é mais literal, não é mais o da carne, é o da promessa. Então nós precisamos entrar pelas promessas, entende? Esse é o quesito. Mas agora, eu já fiz esse resumo, contei tudo para vocês. Agora o irmão Ricardo vai falar um pouquinho sobre Efraim para nós aí, o que ele vai abranger, por que ele não aparece aqui, irmão Ricardo. Amém. Importante salientarmos, novamente, o propósito, né? Então, tem o propósito envolvendo 144 mil. Ora, eles vão ser selados para o cumprimento de um ministério no início da última semana. É um povo seleto, um povo que estará presente neste contexto,
eles vão receber a porção do Espírito intenso, porção, né, do Elias que há de vir cumprir o ministério. É um povo ali, presente. Então envolve o quê? Todo um trabalhar do Senhor nas nações. Isso vai relacionar com a plenitude dos gentios. Por isso, entender ali o contexto de Romanos 11, existe um trabalhar do Senhor sobre as nações, a plenitude dos gentios, e encerrando essa plenitude dos gentios, o Senhor ainda vai realizar uma obra de trazer os efraimitas, os benjamitas, neste contexto. Por isso que Benjamim é o último relacionado nos 144 mil, porque existe um trabalhar do Senhor nestes 2.000 anos. Então, o Senhor começou com os judeus. Por isso, Judá é o primeiro mencionado nos 144 mil. Que existe também um apontamento referente a este trabalhar do Senhor nesses 2.000 anos. Só para lembrar os irmãos que Benjamim faz parte da tribo de Judá. Os irmãos estão pensando, mas por que Benjamim? Faz parte. Na hora da divisão, eles foram somados junto com os judeus. Então, é para lembrar que essa parte que vai vir benjamita, eles vêm de judeus também. Exato, exatamente. Então teve uma obra início ali na chuva temporã, no Pentecostes, e sobre judeus, eles espalharam o evangelho sobre o mundo, e existe um trabalhar do Senhor nas nações, no mundo, nos gentios, até os dias de hoje isso está acontecendo. Quando completar a plenitude dos gentios, então o Senhor vai alcançar os benjamitas. Nós chamamos de benjamitas os judeus eleitos segundo a graça. Os judeus que vão entender também o evangelho, vão entrar nessa questão de testemunha do Senhor, e então vai haver a completude deste selamento aí, judeus e gentios, neste propósito no início da última semana. E por que Efraim não é mencionado aí? Porque quando nós olhamos para as promessas de Deus para Efraim, nós vamos enxergar Efraim na promessa já após a última semana. Você vai olhar para a promessa, a bênção de Jacó para Efraim, ele vai falar assim, Efraim é multidão de nações, que no hebraico é Melohá Goim, que significa plenitude dos gentios, e que também vai apontar para a completude dessa promessa após a vitória. Isso vai envolver o quê? Todos os vencedores. Então, não estou tratando somente daquele povo seleto que vai ser selado para o início da última semana. Estou tratando do cumprimento da promessa de Efraim, já no capítulo 7, verso 9, onde exatamente se encontra essa menção, multidão de nações incontável. Então, ali no verso 9... Todas as tribos, línguas e nações, né? De todos os lugares. Exatamente, porque Efraim significa duplamente frutífero e vai apontar para essa multidão de nações que envolve aí, nesse contexto, no verso 9, João vê essa multidão de povos, línguas e nações incontável com vestes brancas, palmas nas mãos diante do trono. Esse povo diante do trono, por estar no mar de vidro que é diante do trono, só pode estar na condição glorificada. Então é a completude, ou seja, envolvendo não só os vencedores da última semana, mas todos que morreram em Cristo nas eras passadas, que vão ressuscitar e vão estar glorificados neste lugar. Então Efraim deixou de ser tribo. Ele não pode ser mencionado como tribo ali nos 144 mil, porque a promessa dada para Efraim envolve multidão de nações incontável, herdando uma promessa de primogenitura, só que de cunho espiritual, eterno, nos outeiros eternos, algo que vai apontar para a ordem de Melquisedeque, envolvendo todos os que morreram em Cristo Jesus desde Adão. Então é algo amplo. E por isso que, antes de Benjamim, nos 144 mil, nós temos a figura de José sendo mencionado. Antes de Benjamim, nós temos José. José já é a figura de Cristo.
que vai o quê? Fazer o fechamento ali dos 10 tribos da plenitude dos gentios para o cumprimento da última semana. José sendo mencionada vai apontar o quê? É a completude da obra de Cristo sobre as nações. Então, vai acontecer a obra sobre os benjamitas, vai acontecer o selamento, e aí vai haver o cumprimento do propósito na última semana. Após a vitória sobre a besta, a vitória sobre o anticristo, e com a glorificação e a instauração do reino milenar, então nós vamos ver ali no Mar de Vidro a completude, mar de povos, línguas e nações glorificadas. É o cumprimento da promessa de Efraim. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esses 144 mil, esse povo, esses efraimitas separados, eleitos por Deus, foram medidos. Alguns darão as suas vidas nas grandes cidades. E percebam, os irmãos citaram Benjamim e estamos citando Efraim. Esses judeus, esses benjamitas, que fazem parte da tribo de Judá, que serão despertados agora para receber também essa dupla honra, essa porção dobrada da chuva serôdia, eles vão estar profetizando aonde? Em Jerusalém. Vão estar sendo testemunhas lá. E o restante do povo de Deus selado estarão dando testemunho aos arredores da terra, a todas as nações. Então, veja, o arco de Judá trabalhando lá e as flechas que foram disparadas trabalhando aqui, nos confins da terra, unidos num único propósito. Então, irmãos, é muito necessário conhecer isso, entender que não há uma completude da obra com uma retirada secreta de um povo separado, um povo exclusivo, sem que antes toda a obra que tem que se cumprir, citada no livro de Apocalipse, se cumpra. O recebimento dessa glorificação está lá para frente. Agora aqui é trabalho, é labor, é sofrimento, é pano de saco, cinza sobre a cabeça. É momento em que esse povo que vai estar selado, eles vão se despir de todas as coisas deste mundo, vão ter que deixar carro, casa, até mesmo família, para poder fazer e realizar toda essa obra nessa última semana que esses selados estarão entrando. Eles estarão abrindo mão de tudo, beleza, roupa cara, tudo isso que envolve esse sistema babilônico, tudo isso que corrompeu e corrompe a muitos até hoje. É que, para aqueles que estão ouvindo, não é esperar a entrada ou o início da última semana para sair fugido dela, não. É agora. É para já. Para não se deixar mais se contaminar pelas coisas desse sistema que te corrompe, que te seduz e que te desvia o foco do verdadeiro evangelho. Sabe? Viva! Tenha as coisas, mas sabendo que vai chegar um momento que você vai ter que abrir mão disso aí para fugir. Senão vai cair sobre você a mesma praga que caiu sobre a mulher de Ló, que ao olhar para trás, por causa de tudo que estava deixando, se transformou em uma estátua de sal. E isso nos mostra muitos que por causa dessas coisas que conquistaram, dessa grande Babilônia, e por amar as coisas que conquistaram, muitos hão de abrir mão da sua primogenitura e apostatar da fé. Aí me veio algo assim do Senhor, sabe? O Senhor chamou ela para ser luz do mundo e sal da terra. Mas no momento que ela olha para trás, ela rejeita o chamado de Deus na vida dela. E aí aquilo ali vira um memorial que ela largou tudo, deixou de ser o que deveria ser. Então ali, aquele memorial, estátua de sal, para demonstrar de que o Senhor tinha um plano na vida dela, e ela realmente foi tomada pelo sistema. Ao falar da estátua de sal, né? E sobre a tribo de Dan? Que às vezes alguém tá perguntando, né? Cadê ela, né? Não tá ali. Exato. Porque a tribo de Dan, ela vai tipificar realmente os apóstatas, realmente aqueles que foram chamados,
mas que de fato largaram, rejeitaram, foram envolvidos pelo sistema. É a estátua de sal aí, né? E é muito interessante nós associarmos a tribo de Dan para os apóstatas, para aqueles que não foram relacionados nos 144 mil. Por quê? Os 144 mil aponta para os filhos da fé, a igreja posicionada em Cristo Jesus. Então, por isso que Dan vai representar a apostasia. E isso já se encontrava lá na lei, lá em Gênesis capítulo 30, nós temos algo muito interessante. Antes de nascer José, que é a figura de Jesus, de Cristo Jesus, nasce Dan. Dan, a figura da apostasia, os filhos da perdição, os filhos da desobediência, aqueles que vão atentar aos intentos do anticristo. Então, antes de Jesus vier para reinar, tem um anticristo para exercer os seus intentos aqui na Terra. Então, tem muita coisa conectada. E aqui em Gênesis, no capítulo 30, nós temos isso aqui. Teve um conflito entre Raquel e Jacó. Então está escrito aqui, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel. Olha só que interessante, aconteceu um DR aí, né? Um atrito, um conflito entre eles. Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? E aí ela entra em contenda com Jacó, e ela oferece Bila, sua serva, e aí Bila, ela vai ter o filho, e esse filho vai se chamar Dan, que significa um juiz. Muito interessante o significado de Dan, porque vai falar acerca de juiz, de alguém que realmente aponta o dedo, alguém que realmente julga, alguém que condena, o acusador. Então, algo muito interessante acerca de Dan desde o seu nascimento, porque foi um fruto de uma contenda, de uma briga entre Raquel e Jacó. E aí nós temos aí a própria palavra de Jacó a respeito de Dan, que ele diz em Gênesis 49, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde as patas dos cavalos, derrubando para trás o cavaleiro. Ou seja, os apóstatas são aqueles que são contrários, são os inimigos diretos do povo de Deus. Por isso que eles estão junto ao caminho. E quando a gente fala do caminho, a gente lembra do profeta Isaías. Este é o caminho, andai por ele. Quem é que vai anunciar o caminho nos últimos dias? As testemunhas. Então, o Dan vai representar essa apostasia, vai representar os apóstatas, os inimigos diretos aí das duas testemunhas, onde Dan foi um ponto de encontro para a adoração ao bezerro de ouro, como nós lemos em 1 Reis, capítulo 12, verso 30, além de Betel, teve também Dan. Então, nós temos muito forte a influência de Dan envolvendo a apostasia, envolvendo a antítese dos filhos de Deus nessa última semana. Então, nós temos aí algo muito interessante, por isso que Dan não é mencionado aí entre os 144 mil. Agora, o chamado que nós fazemos para cada irmão aqui é que a gente possa realmente ser contado dentre esses que estão sendo selados. Né? Não precisamos esperar mais catástrofes, não precisamos esperar aqui que aconteçam mais coisas ruins, porque o que eu estou vendo nesses últimos anos é que as coisas estão apertando, está ficando cada vez mais difícil. E o que a gente está esperando? O que nós estamos esperando? Qual foi a mensagem que pregava João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus foi batizado e saiu a pregar. O que diz ali em Mateus? Qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiramente, nós precisamos internalizar esse reino espiritual. Mas hoje eu convido você a entender que você tem a oportunidade, e eu creio que é para essa geração, de você fazer parte de um reino literal, de reinos e sacerdotes, onde a sua missão pode começar agora. Você não precisa esperar algo mais acontecer, né? É agora.
É agora, é hoje. Amém, glória a Deus. Realmente, irmãos, nós precisamos entender o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, no nosso particular, porque eu até quero compartilhar com os irmãos um, algo que eu presenciei. Eu vi um judeu apregoando as duas casas de Israel da maneira como nós estamos crendo aqui, enxergando a promessa plena de Abraão, enxergando os descendentes como estrelas, os descendentes como areia, as nações, ele profetizando com sinais, com dons do Espírito Santo, um judeu que mora lá em Israel. Eu vi neste judeu um benjamita. Aleluia. Eu vi nele característica de um benjamita, ou seja, Deus está fazendo já a obra sobre os judeus. Está encerrando o tempo entre os gentios. E nós precisamos ficar posicionados, atentos, porque isso vai acontecer breve, irmãos. Se o Senhor já está fazendo a obra entre os judeus, é porque está chegando a hora. Então, aqueles que ainda não se posicionaram, que ainda estão titubeando, que ainda estão patinando, é hora de despertar entre os gentios, porque está encerrando a plenitude dos gentios. Eu acho que, sinceramente, superou as minhas expectativas. Foi muito bom, eu aprendi muito com vocês. E Deus me trouxe na mente também coisas que eu não estava programado para falar. Então, a gente é surpreendido também pelo mover do Espírito Santo toda vez que a gente se compromete a fazer a obra. Agradeço aos irmãos que estiveram até aqui. Obrigado mais uma vez, irmão Ricardo. Obrigado, pastor Klaus. E a gente volta na próxima semana, certo? Boa noite, os irmãos. E até semana que vem.